Salve pessoal, saudações tricolores, bem-vindos ao Leiteria do Castilho, a casa e canal do Tricolor Raiz. Bem-vindo, se inscreva, você não é inscrito? Se inscreve, porra, não custa picas. É só você se inscrever, como eu sempre falo, você não vai precisar usar o seu cartão de crédito, nem de débito, nem pagar à vista, não vai ter desconto, nada disso porque é de graça. Você não vai receber boleto. Então, dá uma força pro canal, o canal precisa. Olha, a gente está a menos de 40 nomes para poder sortear uma camisa, 40 nomes de inscritos, para poder sortear uma camisa oficial do Fluminense. Não é a camisa tailandesa, não, oficial, comprada na loja, ou na Foot Fanatics ou na loja oficial do Fluminense, lá em Laranjeiras. Vou comprar uma camisa e vou sortear. Só vou entregar depois que a pessoa me der um tamanho. Se ela quiser colocar o nome dela nas costas, ela paga essa diferença. Mas a camisa oficial do Fluminense, no tamanho correto, depois que a pessoa ganhar, ela me diz que é o tamanho, está aqui, recebe, a gente vai gravar um vídeo, eu entregando a camisa, e a gente, a não ser que a pessoa more fora do Rio, né? Aí a pessoa manda uma mensagem, a gente grava um vídeo, eu coloco aqui o vídeo, quando receber a camisa. Se ganhar a camisa fora do Rio, receber a camisa e não gravar um vídeo, eu vou denunciar dizendo que você é um mal inscrito. Agora eu quero falar de outras coisas. Primeiro eu queria fazer uma observação. Eu vou colocar o vídeo agora. Eu falei no último vídeo, aquele vídeo que eu mostrei o estádio das Laranjeiras, que o projeto do Mário é uma porcaria, e realmente é. Quando eu falo Mário é porque é o Mário, o projeto do Montenegro, é tudo mentira, é tudo Mário. O Mário está por trás de tudo. O Mário está fazendo um negócio para ele ficar mandando sempre. Virou SAF ou não virou SAF, vai continuar mandando. Mas aí eu botei o meu projeto e falei que ia mostrar a nossa maquetinha, mas mostrei errado. Porque a maquete que eu queria mostrar era uma maquete que a pessoa entra no estádio por baixo, para mostrar que hoje, quem conhece, sabe que ali não tem espaço para nada, só passa um carro. E a nossa maquetinha, como é um lance só de arquibancada, ela vai até o campo, a arquibancada você tem um espaço grande para fazer restaurante, para fazer banheiro, restaurante que eu falo bar, né? Bar, banheiros, masculino e feminino. Só naquela popular ali, você tem 4 banheiros, 2 femininos e 2 masculinos. E você tem 2 bares. Você tem isso em todos os setores, inclusive nos de visitantes. Você tem... nos de visitantes você tem um bar. Um bar, mas tem 4 banheiros, 2 masculinos e 2 femininos. E na social você tem... é muito maior, porque tem que privilegiar o sócio. Mas também é mais um bar gigante de um lado, mais um bar gigante do outro, e banheiros, mais 8 banheiros, 4 masculinos e 4 femininos. Mas então eu vou botar essa maquete daqui a pouco. Antes eu queria fazer uma explicação. Sempre aparece, desculpe o palavreado, tá? É que isso cansa a gente pra caramba. Sempre aparece um babaquara para falar, o cara é deseducado. Aí, velho, Kaique, o cara chegou e falou assim, nós precisamos disso, nós estamos precisando disso. É um babaca. Você, eu esqueci até teu nome, graças a Deus. Uma pessoa sem educação, embora eu já tenha lhe respondido nos comentários. Deixa eu te dizer uma coisa, o estádio, vou falar para você o que eu falei, porque de repente você não consegue nem ler o que você escreveu, nem ver a resposta que você recebeu. Esse estádio não é o estádio do Fluminense, é o projeto do estádio. O projeto do estádio do Fluminense é o Maracanã hoje em dia. Escrevi isso para você. Está surgindo uma notícia nova que o Flamengo pode comprar. Tem vereadores fazendo vereadores e deputados fazendo uma jogada para o Flamengo comprar o Maracanã, o que eu acho ótimo, é o próximo assunto. Mas o estádio do Fluminense é o Maracanã por enquanto ele não pode ter um estádio para 40, 50 mil pessoas. Nada de estádio para 80 mil, né? Isso é coisa de Flamengo. O Flamengo quer ser o estádio maior do mundo, tudo é maior do mundo para o Flamengo. Tudo bem, dane-se eles com isso, as babaquices dele. Nós temos que ter um estádio de 40 mil pessoas, 45 mil pessoas, que é a média mundial. Os maiores clubes do mundo têm estádio desse tamanho. 45, 50 mil pessoas. A melhor arena do Brasil, na minha opinião, incluindo o Maracanã, é a do Palmeiras. A arena do Palmeiras é espetacular. Melhor de todas, disparada, é a mais bonita dessas arenas novas. Mas esse camarada não entendeu. O estádio da Laranjeira é um estádio nosso. É patrimônio nosso. A gente tem 12 mil metros quadrados caindo. Por isso que eu falei no último vídeo, Mané. É só você ver. Eu botei aqui, o link da live
É o Leiteria 293. Vai lá e vê ele inteiro. Porque você vai ver como é que está o telhado, como é que está o madeirame da sede, tá tudo caindo. Então é para restaurar aquilo a custo zero, babaca, a custo zero para o Fluminense. O Fluminense não bota um centavo nisso. E pode fazer a hora que quiser. O nosso projeto mostra exatamente isso. E o nosso projeto é todo cotizado, tem cota de tudo, porque todos os desenhos de planta baixa foram feitos com as cotas. Nós contratamos um topógrafo, teve topografia contratada pelo Grupo Laranjeiras 21, que foi feito o negócio. Então, cara, cala a boca. Fica em silêncio. Às vezes, um bobo calado numa multidão, ninguém sabe que é bobo. Vou te dar um conselho. Cale-se. Vamos ver agora a maquetinha que você entra no estádio por baixo. O resto você já conhece. Eu vou deixar ela inteira, óbvio, não vou cortar. Tá legal? Vamos lá ver. Viu? Quem conhece Laranjeiras, quem vai ver jogo da base, sabe que é completamente diferente. É uma coisa apertada, escura. Ali não, ali vai ser assim. Porque você está crescendo mas quase, você está crescendo mais ou menos uns 10 metros para o teu lado direito de quem entra. Porque antigamente tinha uma pista de atletismo e o estádio agora vai pegar aquela obra da arquibancada, pega o estádio, a pista de atletismo toda. Por isso que é grande. Por isso que dá para fazer barra. E para manter o pé direito, para você andar e não ter que se abaixar, você cava. O cara desce uma pau, tem depósito, essas coisas todas. Banheiro é a mesma coisa. Viram, né? Agora vamos falar rápido aqui, antes de falar do Maracanã. Sábado, quer dizer, amanhã, tem Fluminense e Flamengo. Ih, rapaz, tô maluco. Tem Fluminense e Internacional. Flamengo daqui a pouco. E já estamos com um árbitro escalado. Rafael Claus. É impressionante, né, pai? A gente não sai de Rafael Claus, aquele Candançan, aquele que roubou o Palmeiras agora no domingo. Tem mais um. A gente não sai de 4, 5 árbitros, são sempre os mesmos, cara. É impressionante, são sempre os mesmos árbitros. Por que não bota aí outro árbitro pro Fluminense apitar?
Aparece um de vez em quando que apita um jogo no campeonato brasileiro. Os outros 50 jogos, o Fluminense, todo clube joga 38 jogos no Campeonato Brasileiro. O Fluminense deve ter uns 8 jogos que ele joga com um árbitro que a gente não conhece. E os outros 30, você divide nesses que eu falei. Rafael Claus, Candansan, o outro Rafael, que eu esqueci o nome, esse Wilton. Porra, são 5 árbitros que vivem prejudicando o Fluminense. Vive tendo polêmica com o VAR. Aí você vai ver quem é que toma conta do VAR. Tem aquela mulher que falou que o Calegari fez um pênalti. Essa mulher sempre rouba o Fluminense no VAR. Adélia, o nome dela não é Adélia não. Estou com esse nome na cabeça, mas não é isso não. Tem esse Caio, que tirou o nosso gol contra o Mirassol, mas no pênalti do Palmeiras ele ficou caladão. Quer dizer, você mostra que tem uma intenção ruim, tem a má intenção em cima do Fluminense. E são sempre os mesmos caras também no VAR. Você vê que vai ver, tem uma equipe do VAR que acompanha o Fluminense, para foder o Fluminense. Mas é isso, o Fluminense vai jogar com o Inter aqui no Maracanã, tem que ganhar. Tem que ganhar. Se o Fluminense ainda tem uma leve, que aquelas universidades calculam, agora é a Universidade de Minas. Antes era aquele outro camarada que, o mundo da bola, que vivia calculando aqueles percentuais. Se o Fluminense quiser ter 0,2% de chance de chegar ao G4, tem ganhado, chegar ao G4. Chegar ao G6 é bem maior. Mas tem ganhado o Internacional. O Internacional tem mais um desfalque, eu não vi qual é. Lick tem mais um desfalque, mas eu não vi qual é. O Fluminense está tendo a volta do Nonato, que não é grandes coisas, né? E eu acho que o Zubeldia chegou num ponto agora que a panela no Fluminense é um negócio muito sério. Vou voltar a falar o que eu falei no último vídeo. A panela do Fluminense começou a ser criada em 22. Já tinha uma parte dessa panela que veio de 2019. Quando chegou em 2022, o Fluminense contratou o Felipe Melo, aí depois veio fazendo contratações e contratou o Fernando Diniz de volta, para a alegria de alguns. Nino, Arias, que não conhecia o Diniz, mas tinha ouvido falar. Cano, que já conhecia o Diniz. Cano já conhecia o Diniz no ano anterior no Vasco. Ganso. Esses caras começaram a criar uma panela e o Diniz fazia parte da panela. Mas antes do Diniz, a panela se formando, derrubou o Abel. A gente não pode esquecer que o Abel ganhou o Campeonato Carioca em cima do Flamengo. Mas ele perdeu uma Libertadores. Para perder uma Libertadores porque o juiz roubou o Fluminense pra cacete, né? Vamos falar a verdade? O juiz roubou o Fluminense pra cacete, mais do que isso. No ano seguinte... no ano seguinte não. Foi com o Abel. Venderam o Luiz Henrique. Aquele é o Abel. E lá, quando chegou lá no Paraguai, o David Braz fez um gol lícito que o juiz anulou. E a gente tomou um gol. E a gente perdeu no saldo de gols também graças àquele gol do Fábio. Que o Fábio pegou a bola e passou pro cara fazer o gol. Foi a primeira mancada do Fábio nesse estilo. Ele deu várias. Deu pelo menos 5. De pegar a bola e passar para o adversário fazer o gol. Não é bater roupa, não. É pegar a bola com os pés, olhar pro cara e dar a bola pro cara fazer gol. Pelo menos 5, vem na minha cabeça na hora. Atlético Mineiro, Vasco, esse gol do coisa. São Paulo, já falei 4. Bangu, 5. 5 gols que ele pegou a bola e deu, o cara fez o gol. Então esse foi o primeiro. Aí nós tivemos um gol mal anulado, o Fábio deu, aqui no Rio, o Fábio deu um gol. Se ele não tivesse dado esse gol, ele teria sido classificado na Libertadores. Para os fases de grupos. E o Abel foi limado. Aí entrou o Fernando Diniz e simplesmente começou a fazer parte da tabela. Para tirar quem tirou, os jogadores fizeram força para tirar o Abel, tiraram, tiveram participação grande. Aí, para tirar o Diniz, foi a torcida que tirou, porque os jogadores não queriam que o Diniz saísse, a ponto de Ganso, Arias, começarem a fazer sessão com psicólogo, porque ficaram abalados com a saída do Diniz. Aí entrou o Mano. O Mano começou a fazer uma limpa com o Felipe Melo, Marcelo. E no final do ano, quem salvou a gente foi Arias. Quem salvou a gente no final do ano não foi nem o Arias. Foi Serna, Fuentes e Bernal. Com atuações seguras. Os caras que entraram no meio do ano.
que o Arias estava começando a jogar na seleção olímpica, não jogou alguns jogos, e não estava desequilibrando como o ano passado. Como esse ano, desculpa, ano passado não, esse ano. Aí, quando virou o ano que o Diniz, que o Mano foi efetivado por questões contratuais, de repente o time começou a não apresentar nada. A panela começou a agir. Mano, out. Aí entrou o Renato Gaúcho. Renato é falastrão, aquela coisa toda, o gol de barriga. O time começou a correr, sem desempenho nenhum, começou a ganhar. Foi pro Mundial, todo mundo querendo ganhar um Mundial. O Fluminense se empenhou pra cacete ali. Os jogadores se empenharam, a panela foi colocada de lado, mas o Ganso brigou um dos chefes da panela brigou com o Renato. E isso é público e notório, que o negócio ficou ruim. Quando viemos para cá, o Mário Bittencourt faz aquele discurso ridículo, aliás, coisa típica do Mário, fazer aqueles discursos ridículos de Pequeno Príncipe, aquelas coisas que a gente já conhece. Aí tomamos um cacete 4, 5 jogos seguidos. Nós vamos ganhar o brasileiro, tomamos um cacete. Então, saímos, Deus. Aí começou a panela. O Renato começou a não ter mais desempenho. Até a hora que culminou com a saída do campeonato mais fácil que o Fluminense teve na história, que foi essa taça sul-americana, que vai ser um jogo entre Atlético Mineiro, com um time todo fudido, contra a Universidade do Chile e o Lanús, que empataram ontem em 2-2, lá no Chile. O Lanús vai decidir em casa, vai ganhar, vai ser Lanús e Atlético Mineiro, a final. 2 times porcaria, cara. E o Renato fez o favor da gente se entrar pelo cano com esse time, com aqueles 3 volantes, sem usar. Quando usou a Costa, o Acosta, salva aí a Costa, entra agora porque o negócio está ruim. Aí entramos pelo cano. Aquele 1-1 ridículo. Então, e agora surgiu também a notícia de que surgiu a notícia. Espera só um pouquinho. Fica quietinho. Não? Parou. As irmãs Cajazeiras, são as 3 pincher-lata que tem aqui em casa. Estão cresceram isso. Elas são filhotes mesmo, né? Então surgiu agora a notícia de que isso. Gabriel Amaral que deu essa notícia, mas pelo jeito, ou ela foi uma notícia quebrada, ou o Fluminense vai jogar isso para o ano que vem. Porque a gente não sabe quem está falando a verdade. Essa que é a verdade. Isso é uma nota, o Fluminense deu uma nota dizendo que isso aí tudo é mentira, não tem nenhuma contratação do Lescano e ser devolvido para um tipo assim emprestado para um time do Paraguai. Aí isso é uma coisa de maluco. Se isso acontecesse, ou acontecer, tem que prender todo mundo do futebol do Fluminense. Porque o cara não joga, e a gente sabe que o cara é bom jogador. Nas poucas vezes, agora contra o Vitória, o último jogo que o Renato tirou ele quando foi expulso, o Igor Rabelo foi expulso, podia tirar todo mundo. Ele esvaziou o meio de campo e tirou o rapaz que durante 10 minutos jogou bola. Começou a tocar de primeira, todo mundo falou isso. Quem viu o jogo viu isso. É só ver todos os comentários da Netflix, do Globo, todos e do lance. Pô, o cara estava jogando direito. Era para tirar e deixou o meio de campo com 2 jogadores só. Martinelli, um jogo perigoso. A gente tirou um. Aí, pô, foi contra o Vitória? Acho que foi contra o Vitória. Aí agora surgiu a notícia de que o Lescano, que segundo o Renato, tem que ser preparado para o futebol brasileiro, vai ser emprestado para o Paraguai. Por que não pega ele e empresta ele para o Mirassol? Pronto, empresta ele para o Mirassol. Se o problema é esse, deixa o cara arrebentar no Mirassol e falar assim, pô, a gente tem um jogador bom, porque nem fizeram com o Kennedy. Botaram para a Ferroviária. Botaram o Kennedy lá para o Pachuca. O cara fez 12 gols. Pô, então o cara tem valor. O cara foi convocado para a seleção paraguaia agora nas eliminatórias. O cara é uma porcaria? Não, o cara não é uma porcaria. Tem caroço de concreto nesse angu. Com ele e com o Lavega tem algo muito estranho. Você para gastar 20 milhões num camarada e não dá nenhuma chance pro cara, vem com um papo de que o cara não joga, aí quando o cara pega na bola, você vê que o cara joga. Aí você joga com o Nonato e não joga com o cara. Você bota o Keno, o inútil, e não dá uma chance pro Lavega direito. Porra, é um negócio muito esquisito no Fluminense. Era para ter um impeachment no Fluminense. Aí a gente vê aquelas tralhas que tem no Fluminense. E o seu Mário Bittencourt, que ele quer ser boleiro, nunca deu 2 treinos, não vale nada, sabe?
Ele quer ser vice-presidente de futebol se não sair a SAF. A SAF não vai sair, porque não pode sair SAF. A SAF vai quebrar o Fluminense completamente. Mas a gente tem, graças ao Mário Bittencourt, com contratos estendidos por mais um ano, Keno ou Inútil, Guga por 4 anos, Ganso por mais um ano, Cano por mais um ano, Samuel Xavier por mais um ano, Thiago Santos por mais um ano, tem o Otávio até 2027, tem o Manuel que termina esse ano, tem o Igor Rabelo até 2027. Eu falei de 11 jogadores aqui. 11 jogadores. Aí você tem, querendo subir, Fidelis, Loyola, que ninguém fala do Loyola, nem fala do Davi Schwintz. Meu amigo, você que acha que o Davi Schwintz é bom, Loyola bota o Davi Schwintz, Loyola bota o Davi Schwintz no bolso e fala assim: meu amigo, fica quietinho aí, que tio Loyola tá jogando. E ele é mais novo que o Davi Schwintz. Então você tem o Fidelis, que já jogou, Davi Schwintz, Loyola, Doman, Agner. O Riquelme é o mais fraco. Eu vou falar um negócio que o nego vai ficar puto. O Riquelme é o mais fraco de todos. O Riquelme não vai dar jogador que o Fluminense acha que é. Não vai ser o Luiz Henrique, está longe de ser. Porque nós subimos com 3 jogadores. Wallace Davi, que também tem que subir. Riquelme e Isaac. O melhor de todos, o melhor do esquadrão 17 era o Isaac, que estava jogando bem pra cacete fora do Brasil. O Riquelme fazia muito gol graças ao Isaac. O Riquelme é uma máscara só. Ele vive de 3 jogos. Eu vou falar a verdade, isso o nego não vai gostar. Ele vive de 3 jogos, os 3 primeiros jogos desse ano no Campeonato Carioca. É disso que ele vive. É disso que ele vive. Depois disso, quanto ele jogou bem? Nada. Nenhum jogo. Aí, quantos Nil voltou, jogou bem. Teve uma outra drible e acabou, não fez mais nada. Quantos gols? Ele é atacante. É que nem o tal do Inestrosa. O nego fala, o Inestrosa tinha que ser trocado. O Inestrosa até esse momento, hoje, vou voltar a falar, hoje, dia 24 de outubro, o Inestrosa, quando estava no meio do ano, que o Fluminense vai contratar o Inestrosa, ele tinha 14 gols na vida. 14 gols na vida, desde 2018. Depois que ele começou a jogar, veio para o Palmeiras, saiu do Palmeiras, foi para o México, saiu do México, foi para a MLS, voltou da MLS, aí estava no Colômbia, foi para o time que ele está agora, acho que é Atlético Nacional. Ele tem 14 gols na vida. Desde o meio do ano ele não faz um gol. Ele é atacante, é o que o torcedor do Fluminense queria. O Riquelme, quantos gols ele tem no Fluminense? Jogando Carioca. Nenhum. Ah, porque tem que dar. Você vê que eles falam, tem que dar chance pro Riquelme. O Riquelme não é isso tudo, gente. É duro o que eu tô falando, né? É só o Marcos Paulo jogava muito mais do que o Riquelme. Fez 11 gols no Fluminense jogando bem. Aí quis dar uma de fodão e sifo. Quando ele foi para o Atlético, aí acabou. Onde é que está o Marcos Paulo hoje? Ninguém sabe, ninguém viu. Ninguém sabe, ninguém viu. Mas no Fluminense, primeiro time, um ano, com 2019 com o Diniz, inclusive fez alguns golaços. Em 2019 ele jogava com o Diniz. Ele, João Pedro. O João Pedro foi embora, ele ficou aqui, quer fazer um contrato? Não quero não. Acabou, eu vou pro Atlético de Madrid. O que ele fez lá? Nada. Aí rodou, daqui a pouco ele tá jogando no Bequistão, sendo reserva. Porra, que nem o Robert. Agora o Robert estava tentando a carreira como pagodeiro. Então o Riquelme está indo pelo menos a máscara fabulosa. Cadê o Arthur? Cadê o Manuel, né? Aquele que o pai se metia pra cacete e acabou. Porque ele só podia se treinar com o time titular e com 17 anos só pode agora jogar na Série A. Não pode mais jogar no Sub-20. Ele nem era Sub-20. Ele era Sub-17. Então, não pode mais jogar. Acabou. Cadê? Onde é que ele tá? Ah, tá na Europa. Em que lugar? No time da 3ª divisão da Bélgica? Então o Fluminense, isso aí graças ao Mário Bittencourt. A gente podia subir todos esses caras agora, se não tivesse renovado com esses caras para mais um ano. Porque a gente vai ter que morrer numa grana preta, que esses caras que eu citei todos aqui, dá mais de 4 milhões por mês. Mais encargos. E a gente vai ter agora vamos falar de um assunto antes de falar do Maracanã. LDU enfiou o Palmeiras, 3-0. Aí me lembro do pessoal sacaneando a gente por causa do LDU que eles ganharam da gente de 4-2. Eles ganharam de 4-2. Me lembro disso. A gente jogar lá em cima é bravo, cara. A bola fica rápida, é quase 3 mil metros de altura. O Palmeiras agora pode ganhar? Claro que pode.
Mas tem que fazer 4 para não ir para pênalti. E se for para pênalti, tem que ganhar nos pênaltis. Se fizer 3-0 ou 3 gols de diferença. E o Flamengo jogou com o Racing, ganhou com um gol cagado pra cacete. O Flamengo também vai contra o Estudiantes, já deu uma sorte danada porque teve um gol anulado, porque ia ser 2-0. Aí foi para os pênaltis. Acho que o Flamengo tem grande chance de entrar pelo Cano. Aí, afinal pode ser LDU e Estudiante. É uma coisa de louco. Então, eu espero sinceramente que a final seja Estudiantes e LDU. Estudiante não, que seja Racing e LDU. Eu vou torcer pro Racing. Eu estou avisando logo. Se for Racing contra alguém, eu vou torcer pro Racing. Agora vamos falar no Maracanã. Ontem saiu uma notícia de que a Câmara dos Vereadores, na Comissão de Justiça, aquelas comissões que tem lá, aprovou colocar o Maracanã como um dos imóveis do Estado à venda por 2 bilhões. O complexo do Maracanã, piscina, ginásio, aquela situação, Maracanãzinho. Aí eu coloquei ontem no grupo de Zap, nos meus 2 grupos de Zap, do Zap de Leiteria e o Zap dos meus amigos de 5, meu grupo de 5. Olha aí, ó. E mandei pro meu filho, olha aí, ó. Hoje saiu uma notícia no Globo, a continuação, que teve uma reunião antes desse camarada que é candidato a governador ano que vem. Eles querem esvaziar o Eduardo Paes, que vai ser governador no primeiro turno. Eduardo Paes vai ser governador no primeiro turno. Isso é, mas eles querem aprovar isso agora, já fizeram a reunião inclusive com o BAP, que é o presidente do Flamengo, para o Flamengo ficar dono do Maracanã. Porque o estádio do Flamengo, o próprio BAP falou anteontem, o BAP falou na segunda-feira ou na terça, mas a notícia saiu na terça, de que o estádio do Flamengo só vai ficar pronto em 2036. E o consórcio Maracanã tem um contrato do consórcio Maracanã, Fluminense Flamengo, vai até 2044. Então eles vão continuar usando o consórcio, não tem problema nenhum. O Flamengo tem 65% desse consórcio, porque o Flamengo é dono do Maracanãzinho, o Fluminense não. Isso é para a torcida do Fluminense entender. Ah, mas o Flamengo tem 45%, o Fluminense é uma merda. O Maracanãzinho, os caras colocaram o time do basquete lá, enveloparam a parte. Meu amigo, o Flamengo tem time de basquete. A torcida do Flamengo, o Flamengo tem tradição no basquete, sempre teve. Aliás, o nome do Maracanãzinho é Ginásio Gilberto Cardoso, que era presidente do Flamengo, e no Flamengo e Vasco, se não me engano, o Flamengo ganhou no último minuto, no último segundo. A cesta caiu, o cara infartou. E o basquete é o esporte que mais mata do coração no mundo. É o basquete. E aí ganhou esse nome, Ginásio Gilberto Cardoso, que era presidente do Flamengo, Gilberto Cardoso. E eles vão ficar com o ginásio. Por isso que eles pagam 65%, porque no Maracanã, só o Maracanã Futebol, é 50-50. Agora, no complexo todo que foi alugado, que foi o consórcio, eles não mandam na piscina. Ali o Flamengo paga mais 15%. Aí ficou o Flamengo 65%, o Fluminense 35%, porque está envolvendo o ginásio, o Maracanãzinho. Então falaram, ó, vamos deixar aqui para o Flamengo ficar com o Maracanã, ó. Ele não está querendo construir o Maracanã, vamos esvaziar o Eduardo Paes, que deu um estádio, praticamente deu o terreno para o Flamengo. Eu sou totalmente a favor, desde que o Fluminense fique com o estádio, com o ginásio, com o terreno. O Fluminense faz um acordo, olha, nós concordamos que o Flamengo fique com o Maracanã. Eu prefiro o Maracanã, tá? Mas diante desse fato, porra, o Fluminense fica com o Maracanã, sem problema nenhum. O Flamengo fica com o Maracanã e nos passa, papel passado, escritura bonitinho, o terreno do gasômetro. O Fluminense já passa a ter um terreno para construir um terreno. Não daquelas coisas de Flamengo, vamos construir o maior estádio do mundo, somos a maior torcida. O Flamengo não é a maior torcida do mundo, nem conta do River Plate, nem conta do Barcelona, nem conta do Real Madrid, e muito menos conta o melhor time da China. O melhor time da China tem 10 vezes mais torcedor do que o Flamengo, porque o maior time da China, a China tem 1 bilhão e 500 mil pessoas, acho que é mais de 1,5 bilhão de torcedores. Então, se tiver um time que tem 10% de torcedor, tem quase a população do Brasil de torcedor. Então, o Flamengo não tem uma torcida de porra nenhuma. Mas para a rádio brasileira, para a Flapress, isso vale. Então, tudo bem. Passa o terreno, o gasômetro do Fluminense. O Fluminense chama uma W Torre da vida, fala assim, ó, aqui dá para construir um ginásio de esportes olímpicos de 10 mil pessoas, não precisa mais do que isso. Porque se for um negócio violento, vai jogar na Arena Genesse, lá no Parque Olímpico.
constrói um estádio nosso para 45 mil pessoas, nada de 100 mil, 45 mil, 50 mil, 48 mil pessoas, é mais do que... É o tamanho do estádio do Chelsea, o tamanho do estádio do Arsenal, o tamanho do estádio do Liverpool. O estádio do mundo é esse aí. Não precisa ser o tamanho do Barcelona, nem do Real Madrid, nada disso. As maluquices deixa para o espanhol e para a torcida do Flamengo. Pô, faz ali. E faz um shopping ali do lado, o shopping é teu. Nós vamos dividir o estacionamento. O shopping é teu. Agora só você vai nos dar uma loja de 120 metros quadrados, 100 metros quadrados. Nós não vamos pagar condomínio, é a loja do Fluminense. Acabou. O estádio é nosso e o shopping é da W Torre. Mais a gestora de arena, que é a mesma do Palmeiras, fica sendo a gestora de arena do Fluminense por um período fixo. Olha, 15 anos vocês vão aqui e não vão ganhar comissão. Depois somos nós mesmos. Ou a gente renova com vocês com outros termos. Sou totalmente a favor, cara. Totalmente a favor. Deixa o Maracanã do Flamengo. A gente vai ter um lugar também bom, igual do Flamengo. Eu prefiro o Maracanã. Mas ali vai estar o Terminal Gentileza, vai ter VLT, você desce do metrô na Central, pega o VLT e para na boca do estádio. Não vejo o menor problema. Nenhum problema. Nenhum. Pega o VLT, sai na Central, pega o trem para Santa Cruz, ou pega o BRT. Não tem o menor problema. Tem um negócio fantástico. Eu faria isso com o Flamengo. O Flamengo vai, em vez de gastar 3 bilhões, que é o que vai custar o estádio do Flamengo, 3 bilhões, eles mesmo já falaram. A gente pega os 136 milhões, o Flamengo gastou 138, 150 milhões naquele terreno. Eles pagaram à vista. Fica sendo nosso. Nós vamos sair assim que terminar o nosso estádio, acabou o consórcio, o Flamengo é dono do Maracanã. Do Maracanãzinho, da piscina, tudo, acabou. Não tem problema nenhum. Falou, gente. Era só isso que eu queria falar. Saudações tricolores. Conforme for, volto amanhã antes do jogo ou depois do jogo.